Exercício do Halliday, né, número 24, diz o seguinte, ó, em 1 centímetro cúbico de uma nuvem, cúmulo, né, típica, né, existem de 50 a 500 gotas de água, com um raio típico de 10 micrômetros. Tá bom? Para essa faixa de valores, determine os valores mínimos, né, e os valores máximos, respectivamente, das seguintes grandezas. Ele quer saber o número de metros cúbicos de água em uma nuvem, né, cúmulo cilíndrica, né, com 3 km de altura e 1 km de raio. Né? E no item B, ele quer saber o número de garrafas de 1 litro que podem ser enchidas com essa quantidade de água, ou seja, quantos litros, basicamente, de água existem. Né? E ele quer saber a massa de água contida nessa nuvem, sabendo, né, que a massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico. Bom, então vamos devagar aqui. Ó. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, ó, que em 1 centímetro cúbico, o que é 1 centímetro cúbico? 1 centímetro cúbico seria um cubo, né, de lados 1 centímetro, 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 centímetro. Tá? Ele diz o seguinte, ó, em 1 centímetro cúbico existem uma quantidade, né, de 50 até 500 gotas de água. Bom, isso dentro, né, de uma nuvem, né? Bom, nuvem cúmulo, né, que são essas nuvens carregadas da chuva, né? Geralmente geram chuvas aí mais pesadas, né? E essas gotas de água, que são consideradas aqui, digamos, esféricas, né? Elas têm um raio, tá bom? Típico de quanto? 10 micrômetros. É o que ele está dizendo aí. Um raio típico de 10 micrômetros. Então a gente vai considerar que as gotas de água são esféricas, né? E tem um raio típico aí de 10 micrômetros. Aí ele diz o seguinte, para essa faixa de valores, determine o valor mínimo e o valor máximo, tá bom? Respectivamente das grandezas. O número de metros cúbicos de água numa nuvem, num cúmulo, né, cilíndrica. Aí ele quer saber o seguinte, no item A. Vamos lá. Ele está dizendo que vamos considerar que a nuvem aí é cilíndrica. Bom, lógico que na prática a nuvem não vai ser cilíndrica, mas é só uma aproximação grosseira, né? Digamos que a nuvem tem um formato cilíndrico, onde ela tem 3 km de altura. Bom, de altura. Altura, né? Bom. E ela tem 1 km de raio. Então, o raio dela aqui é basicamente o que? Você tem o raio aqui da nuvem, né? É 1 km. Aí ele quer saber o seguinte, ó, o número de garrafas... desculpa, na verdade, ele tem A. O número de metros cúbicos, bom, de água numa nuvem desse tipo, né? Sabendo, né, que a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico. Bom, então perceba o seguinte, que aqui a gente vai ter que considerar, né, a situação da seguinte maneira. O que é massa específica? Então, para começo de história, o que é massa específica? Se você verificar no livro lá, eu não fiz aqui nos vídeos, nas videoaulas, eu não falei de massa específica, né? Mas é basicamente a relação entre a massa e o volume da substância. A massa da substância e o volume da substância, né? Ou seja, é um tipo de densidade
do material ou da substância, né, que a gente está considerando. No caso aqui, a densidade da água. Então, você pode considerar mais ou menos que essa massa específica aí da água seria a densidade da água. Ele está dizendo que é uma densidade específica que os autores chamam de ρ, né, obviamente da água, vou colocar aqui H2O, que é 1000 kg por metro cúbico. Aí você percebe o seguinte, ó, a unidade é quilograma por metro cúbico, ou seja, é massa, né, por volume. Massa por volume. Aí ele quer saber no item A o seguinte, ó, o número de metros cúbicos, né, então ele quer saber o volume, né, de água que existe numa nuvem desse tipo. Né? Se a nuvem é toda composta, né, de água, tá bom? A gente sabe mais ou menos quantos metros cúbicos, né, existem numa nuvem. Né? E ele quer saber o volume, digamos, máximo e mínimo. Né? Então a ideia é justamente tentar descobrir o volume da nuvem, tá bom? E fazer uma correlação aqui com 50 a 500 gotas de água, considerando que as gotas são esféricas. Então essa é a primeira ideia aqui, ó. Primeira coisa, saber o volume da nuvem, né? Transformar para centímetros cúbicos esse volume da nuvem, porque aqui está em quilômetros, ó. Né? Depois fazer a transformação de centímetros cúbicos para quantidade, né, de metros cúbicos de água. Né? Porque não necessariamente você vai ter, né, a quantidade de nuvem equivalente à quantidade de água. Por que ele não está considerando? Por que não pode dizer, eu não posso dizer que o volume da nuvem é todo de água? Porque não funciona assim. Né? Uma nuvem, independente do formato que ela tenha, as gotas de água, como elas estão no formato ainda gasoso, né, elas não estão preenchendo completamente a nuvem. Certo? Elas estão separadas umas das outras. As gotas de água. Por isso que ele diz que no volume, no metro cúbico, ele tem uma faixa de 50 a 500 gotas de água, mas não quer dizer que sejam, né, o volume todo composto, né, de água. Você tem espaços vazios e é justamente isso que a gente precisa considerar. Então vamos lá. Qual é o volume da nuvem? Né? O volume da nuvem, essa questão é um pouco mais trabalhosa, mas é bem interessante que a gente trabalha várias coisas aqui. Ó. Qual é o volume da nuvem? O volume é cilíndrico, né? Então você tem que calcular o volume do cilindro. Como é que é o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. Então o volume do cilindro vai ser a área da base que multiplica pela altura. Mas quem é a área da base? A área da base é a área do círculo. Né? Então o volume da nuvem vai ser, quem é a área do círculo? Π, né? Que multiplica R ao quadrado. Isso aqui vai ser a área da base, multiplicado pelo cilindro, pela altura, que é H. Quem é o raio? 1 km. Então o volume da nuvem, ó, vamos deixar claro aqui, vai ser o quê? O número π, que multiplica 1 km ao quadrado, que multiplica uma altura de 3 km. Certo? Se eu fizer a multiplicação aí toda, o volume da nuvem vai ser igual a 3, né, vezes π quilômetros cúbicos. Né? Eu posso até deixar assim. Né? Não precisa substituir o valor de π. Eu posso deixar assim. 3π quilômetros cúbicos. Esse é o volume da nuvem. O volume da nuvem, o volume do cilindro. Né? Então, área da base vezes a altura. πr ao quadrado, que é a área do círculo, que multiplica a altura. Então você tem aqui a área do cilindro. 1 km ao cubo é basicamente 1 km ao cubo a 1 km quadrado. Né? E o 3 vai ficar 3π quilômetros cúbicos.
Isso aí é para a nuvem. Tá bom? Isso aqui é da nuvem. Não quer dizer que seja toda composta de água. Como eu falei, a nuvem, algumas partes da nuvem é vazio, porque as gotas de água elas não estão juntas. Não é uma quantidade perfeita. O mesmo volume da nuvem não necessariamente é o mesmo volume de água. Você tem espaços vazios. Tá bom? Só que tem como a gente estimar a quantidade de água de fato que tem, porque a gente sabe a quantidade de gotas. Ele já disse, num centímetro cúbico existe de 50 a 500 gotas de água. Cada uma com um raio típico de 10 micrômetros. Então a gente sabe mais ou menos quanto é que vai ser o volume. Tá bom? O que acontece aqui então? Perceba. Num centímetro cúbico tem de 50 a 500 gotas de água. Então o que é que eu vou considerar agora? Transformar esse volume da nuvem. Então vamos transformar agora esses 3π quilômetros cúbicos em centímetros cúbicos. Porque aí eu vou saber de quantas gotas de água eu tenho. Nesse total aí eu posso saber de quantas gotas tem. Tudo bem? Ora, para transformar quilômetros cúbicos em centímetro cúbico, a gente tem que perceber o seguinte, que 1 quilômetro é o quê? 1000 metros. Bom? E 1 metro vai ser o quê? 100 centímetros. Então a gente vai pegar aqui o metro, equivalente a 100 centímetros. Então eu sei, por exemplo, que 1 quilômetro é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, então vai ficar 10 à quinta centímetros. Certo? Só que eu quero saber, quilômetros cúbicos, centímetros cúbicos. Então eu vou ter o quê? Que é levar isso aqui ao cubo. Então, 1 quilômetro cúbico tem um total de, vamos multiplicar aqui, 5 vezes 3, 15 centímetros cúbicos. Então vai ter 10 a 15 centímetros cúbicos. Certo? Então eu sei, por exemplo, que 3π quilômetros cúbicos é equivalente a quantos centímetros cúbicos? 10, 3π, que multiplica 10 a 15 centímetros cúbicos. Então eu sei, por exemplo, que o volume da nuvem é 3π, que multiplica 10 elevado a 15 centímetros cúbicos. A gente pode deixar aqui, ainda assim, com esse π. Tá bom? Não precisa se preocupar ainda em converter esse π, não. Vamos lá. Voltar aqui um pouquinho. Ele disse que 1 centímetro cúbico tinha de 50 a 500 gotas. E essas gotas a gente vai considerar como sendo esféricas. Então, por exemplo, em 1 centímetro cúbico, existem de 50 a 500 gotas de água. Então, quanto que vai ser desse volume aqui, de fato, que vai ser preenchido pela água? Se você tem para cada centímetro cúbico, você tem de 50 a 500 gotas de água. Mas vamos considerar agora a gota da água. Quanto é que é o volume de uma gota de água? Se a gente considerar que a gota de água ela é uma esfera, como ele está propondo aí, então essa aqui é a nossa gota de água. Se ele está propondo que a gota de água é esférica, com um raio de 10 micrômetros, é isso que ele propôs aqui? Isso, 10 micrômetros. O que eu vou ter? Eu vou ter que o volume da gota de água, já que é uma esfera, você sabe que o volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. Então o volume da gota vai ser
4 terços vezes π, né? Vezes R ao cubo. Então, 10 micrômetros. 10 micrômetros é 10 vezes 10 a menos 6 metros. Tá bom? Isso aqui é elevado ao cubo. Então, o volume de uma gota de água, segundo aqui a informação que a gente tem, né, é quanto? É 4 terços de π. Né? Aí, 10 vezes 10 a menos 6, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 5 metros ao cubo. Então, esse volume aqui vai ser 4 π sobre 3, né? 10 elevado a menos 15 metros cúbicos. Né? Então, assim, a gente pode ajeitar aqui. Eu posso deixar também desse jeito. Eu posso deixar assim para a gente fazer a conta depois. Então, vai ficar 4π sobre 3 vezes 10 a menos 15 metros cúbicos. Né? Só que isso aqui é o volume de uma gota em metros cúbicos. Né? Para a gente comparar com o volume da nuvem, né, a gente teria que deixar em centímetros cúbicos. Então, mais uma vez, a gente vai precisar converter aqui. Quanto é que é um metro cúbico? Um metro cúbico, ou metro, né, na verdade, para começo de história, é igual a 100 centímetros. Né? Um metro é 10 elevado a 2 centímetros. Né? Então, um metro cúbico vai ficar igual a 10 elevado a 2 centímetros elevado ao cubo. Como é que vai ficar aqui? 1 metro cúbico é igual a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Então, isso significa que o volume da gota, no final das contas, vai ficar 4π sobre 3 vezes 10 elevado a menos 15 metros cúbicos. Só que 1 metro cúbico é 10 a sexta centímetro cúbico. Então, vai ficar assim, 10 a sexta centímetros cúbicos. Então, o volume de uma gota de água é igual a 4π sobre 3. Né? 15 menos 15 mais 6. Menos 15 mais 6 é 10 elevado a menos 9, né, centímetros cúbicos. Então, isso aqui é o volume da gota agora, né, em centímetros cúbicos. Tudo bem? Esse é o volume aí, de fato, de uma gota d'água. Né? E ele diz o seguinte, que dentro desse 1 centímetro cúbico existem de 50 a 500 gotas. E no final das contas ele quer saber o quê? O número de metros cúbicos de água na nuvem, né, com essa quantidade. Né? Ou seja, o número de metros cúbicos de água que de fato existem. Né? Já que de 1 centímetro cúbico existe de 50 a 500 gotas de água, e o volume, né, de cada gota é dado por isso daqui, né? Então, em 1 centímetro cúbico, você vai ter o quê? Qual é o volume de água possível? Você pode ter 50 gotas, né? Que é o valor mínimo, e o valor máximo é 500 gotas. Se eu considerar o valor mínimo, eu vou ter o quê? Um volume total de 50 vezes, né, esse valor aqui, 4π sobre 3, 10 elevado a 9. Então, vai ficar assim, 4π sobre 3 vezes 10 elevado a 9 centímetros cúbicos. Se eu considerar o valor máximo, eu vou ter 500 vezes 4π sobre 3 vezes 10 a menos 9 centímetros cúbicos. Então, eu vou ter um volume total nesse centímetro cúbico aqui de água, que vai ser igual ao quê? Para o caso de 50 gotas, a gente vai ter o quê? Vamos fazer a conta agora.
Só para a gente ter uma ideia. Né? Vai ficar assim, ó, 50, que multiplica 4, dividido por 3. Então, eu vou ter aqui um total de 66,6, né, aproximadamente π, deixar o π aqui ainda, a gente substituição no final, vezes 10 a menos 9 centímetros cúbicos. Né? E para o caso de 500 gotas, que é o valor máximo, né, a gente vai ter 10 vezes esse valor. Então, a gente vai ter 666,6 π vezes 10 a menos 9 centímetros cúbicos. A gente pode ajeitar um pouquinho aqui, ó. Vai ficar 6,66, né, π, que multiplica 10 a quanto? Ó? Se eu estou tirando uma casa decimal aqui, né, fica 10. Então, vai ficar 10 a menos 8 centímetros cúbicos. Né? Nesse outro caso aqui, eu vou tirar duas casas decimais. Então, vai ficar assim, ó, 6,6 π vezes 10 a menos 7 centímetros cúbicos. Esse seria o valor total, né, de água. Bom, aqui é o volume total de água que pode existir, né, em 1 centímetro cúbico de nuvem. Né? Esse aqui é o valor mínimo. Esse aqui de cima é o valor mínimo, né? E esse aqui é o valor máximo. Tá bom? Só que o volume da nuvem é esse valor aqui? Não. O volume da nuvem, ó, tá aqui, a gente calculou. É esse rapaz aqui. Tá bom? 3π vezes 10 a 15 centímetros cúbicos. Né? Então, perceba, ó, de um valor desse daí, existe um volume no máximo. Esse valor aqui de água para cada centímetro. Né? E existe esse valor aqui de água, no mínimo, para cada centímetro cúbico. Né? Então, perceba que naquele total, então, por exemplo, se, vamos fazer as duas contas aqui, ó. Então, ó, fica assim, ó. Se o volume da nuvem, né, como um todo, a gente está encontrando, que é esse rapaz aqui, ó, 3π vezes 10 a 15 centímetros cúbicos. Então, tá aqui. 3π vezes 10 a 15 centímetros cúbicos. Né? Só que para cada centímetro cúbico, eu tenho esse volume de água aqui. Né? No mínimo e no máximo. Certo? Então, isso significa o quê? Que nesse total desse volume aqui, eu vou ter uma quantidade de água que é dada por esse valor aqui. Tá bom? Porque o volume da nuvem é tudo isso, 3π vezes 10 a 15 centímetros cúbicos. Só que dentro desse volume aí, para cada valor desse centímetro cúbico, eu tenho mais um volume de água. Né? Então, isso significa que, no final das contas, ó, eu vou ter o quê? Num volume máximo de água, agora vamos considerar só a água. No máximo, eu vou ter 3π vezes 10 a 15, né, vezes centímetro cúbico. Só que para cada centímetro cúbico eu tenho essa quantidade, né, em volume de água. Tá bom? Então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar uma coisa pela outra. Então o volume total máximo de água vai ser o quê? Esse rapaz vezes 6, no máximo, né? Vezes 6π, vezes 10 a menos 7, né? Centímetros cúbicos. Se para cada centímetro cúbico a gente tem isso daí, a gente vai ter um total, né, desse valor, desse volume aí. Tudo bem? Então, você vai ter no volume mínimo agora um total de 3π
π vezes 10 a 15, que é o volume da nuvem, né, que multiplica 6,6 π vezes 10, no mínimo, né, a 8 centímetros cúbicos. Né? Tudo bem? Então, basicamente, o que ele está dizendo aí, ó, que você fizer a conta agora, a gente pode multiplicar aqui só para deixar o resultado aqui final, é no máximo e no mínimo vai ter o quê? Né? 3 vezes 6,6, né? Vezes π, que é 3,14, vezes o π, que é 3,14, isso aqui vai dar um volume de água, né, no máximo aqui, que é 196,99, né? Vezes, aí 10 a 15 vezes 7 vai ficar 10 menos 15 menos 7 vai dar 8, né? Então, 8 centímetros cúbicos. Né? E o volume de água, no mínimo, né, que ele quer um valor máximo e um valor mínimo, né? Vai ser 196 vezes 99,99, né? Que é o mesmo número aqui, a mesma conta, só que o 8. Então vai ficar 10 a sétima centímetros cúbicos. Então esse aqui seria a resposta, né, do item A. No máximo você tem esse valor, a gente pode até transformar aqui para notação científica, né? Vai ficar 1,9699, né? Tirando duas unidades aqui vai ficar 10 elevado a 10 centímetros cúbicos. E aqui vai ficar 1,9699 aproximadamente, vezes 10 a 9, no mínimo, né, centímetros cúbicos de água. Vamos deixar aqui em notação científica. Bom, esse seria o volume de água que existe numa nuvem. Né? De água, não necessariamente o volume da nuvem, é o volume de água que existe numa nuvem. Tá bom? Seria o item A. Porque aí depois ele diz o seguinte, ó, o número de garrafas de 1 litro que podem ser enchidas com essa quantidade de água. Então você imagina que essa quantidade de água caiu aí, né, numa cidade e você conseguiu de alguma forma coletar essa água toda aí, né, e colocar em garrafas de 1 litro. É uma situação bem imaginária. Basicamente ele quer saber quantos litros, né, de água de fato você ganharia, né, com essa quantidade dessa nuvem aí. Né? Quantos litros de água são? A gente vai fazer agora a conversão aqui. Ó. Tem B. Essa quantidade aí, esse volume de água, no máximo que a gente encontrou, aproximadamente 1,9699 vezes 10 a 10 centímetros cúbicos, né? Lembrando que aqui é centímetros cúbicos, então a gente pode transformar para metro cúbico. Ó. Como é que vai ser? 1 metro cúbico, 1 metro, né? A gente até já fez essa conta aqui. Ó. 1 metro é 10 a sexta centímetros cúbicos. Está aqui em cima. Então eu posso transformar isso aqui. Ó. 10 elevado a 10 centímetros cúbicos vão ser o quê? Né? Então, por exemplo, 1 centímetro cúbico, a gente já calculou. A gente encontrou que 1 metro cúbico é igual a 10 a sexta centímetros cúbicos. Né? Então, 1 centímetro cúbico, eu posso inverter essa relação, é 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, vou jogar aqui, ó. Aqui vai ficar 1,9699 vezes 10 a 10, né? Centímetros cúbicos para metro cúbico vai ficar 10 a menos 6 metros cúbicos. Ou seja, no máximo o volume de água aqui é 1,9699 vezes 10 a quarta metro cúbico. Né? E o mesmo valor a gente tem para o mínimo, né? O valor mínimo de água que a chuva pode ter, né? Que era anteriormente 1,9699 vezes 10 elevado a 9 centímetros cúbicos. Se a gente fizer a conversão, vai ser
1,9699 vezes 10. Aqui vai ficar 9 menos 6, vai ficar 3, né? Metros cúbicos. Né? Obviamente que não terminou a questão, porque ele quer saber, digamos agora, esse cara em litros. E ele quer saber esse cara aqui em litros. Quantos litros tem? Né? Essa é a pergunta dele. Para a gente responder isso daí, ó, a gente vai usar mais um fator de conversão. Qual é o fator de conversão? Eu sei que em 1 metro cúbico de água, né, ou metro cúbico, na verdade, equivalem, né, a 1000 litros. Bom, essa relação aqui é um fator de conversão. Então, se eu quero transformar para litro, ó, vamos fazer aqui mais uma página aqui, que essa questão é bem longa, né? Se eu quero converter para litro, vai ficar assim, ó. Volume de água máximo, a gente encontrou que é igual a 1,9699 10 a quarta metro cúbico. Né? Só que eu quero transformar para litro, então eu vou usar o fator de conversão. Ó. Litro para metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Né? Então eu cancelo aqui a unidade do metro cúbico com o metro cúbico. Né? E daqui eu tiro o quê? Esse aqui é 10 a terceira, vai ficar 1,9699 vezes 10 elevado a 10 a quarta. Com o 10 a terceira, vai ficar 10 elevado a 7 litros. Né? E o volume mínimo de água, que era 1,9699 vezes 10 elevado à terceira metro cúbico. A gente pode usar de novo o fator de conversão de metro cúbico para litros. Né? Então, isso aqui vai me dar 10 à terceira com 10 à terceira vai dar 10 à sexta, 1,9699 10 à sexta litros. Bom, então essa seria a quantidade de garrafas, né, digamos assim. Porque você tem, né, 10 a sétima litros e 10 a sexta litros no máximo. Então, o número de garrafas de 1 litro podem ser, né, qual é o valor? 1,969, vou fazer 1,97, aproximar aqui para 1,97 vezes 10 a sexta no máximo. Né? Ou 1,97 vezes 10 a sexta garrafas no mínimo. Né? Então é muita coisa. Bom, no mínimo. É uma quantidade aí grande, né? 10 a sétima no máximo garrafas e 10 a sexta 1,97 no mínimo. É o que essa quantidade de chuva aí, se caísse numa cidade, poderia produzir. Bom, é uma quantidade de água aí muito grande. Esse foi o item B. Aí para concluir, ó, nossa questão, o item C diz o seguinte, ó, a massa da água contida nessa nuvem, sabendo que a massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico. Aí ele quer saber o valor da massa. Ó. Então, ó, se o volume de água que a gente acabou de calcular, né, que é esse rapaz aqui em metro cúbico, ó, esses valores aqui de metro cúbico, e eu sei que a massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico, como é que vai ser a massa? Ó, tem que ser. Se, né, a massa específica da água, né, que é a densidade dela, é a massa dividido pelo volume da água. Então, a massa de água dividido pelo volume de água. Né? Se eu estou dizendo que é 1000 kg por metro cúbico, né? Então eu sei que em 1 metro cúbico eu tenho uma quantidade de 1000 kg de água. Tudo bem?
que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para esse volume aqui, que é uma quantidade em metro cúbico, tanto no máximo como no mínimo, e vou converter para quilograma. Né? Então, o que eu faço? 1 metro cúbico equivale a 1000 quilogramas, uma regrazinha de 3 básica, né? 1,96, né? 99 vezes 10, aqui ó, a quarta metro cúbico, vai ter uma quantidade X de massa de água. Né? Então o nosso X aqui, ele pode ser dado facilmente aqui pelo produto. Quanto mais volume, mais massa. Né? Então é uma relação direta aí. O que eu posso fazer? Ó, X vai ser igual a 1,96 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 a terceira. Né? Então a massa aqui de água, no máximo, vai ser igual a 1,96 vezes 10 a sétima, né, quilograma. Bom? No mínimo, a diferença do máximo para o mínimo é só uma ordem de grandeza. Perceba que no máximo é 10 a quarta e no mínimo é 10 a terceira. Então você vai ter uma ordem de grandeza a menos. Qual vai ser a massa agora então? 1 metro cúbico, vamos fazer aqui, ó, é 1000 kg. Né? Então, 1,9699 vezes 10 a terceira metros cúbicos vai ter o valor Y. Né? Então, no valor aqui Y vai ser o quê? 1,9699 vezes 10 a terceira, que multiplica 10 a terceira. Né? Então, a massa de água, no mínimo, vai ser igual a 1,9699 vezes 10 a sexta quilograma. Esse seria o volume, a massa, né, da água contida, tá bom? Nessa nuvem aí. Pode ter um total de 10 a sétima quilogramas, né, na ordem de grandeza, ou 10 a sexta quilogramas no mínimo.